E aí pessoal, tudo tranquilo? Você já imaginou saber como trabalhar com a validação de dados no ASP.NET? Nesse vídeo você aprenderá como utilizar a validação nativa do ASP.NET e como exibir os erros de validação em nossos formulários. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre introdução ao ASP.NET. O link para essa playlist com todos os vídeos publicados até o momento está na descrição do vídeo. Assim como também o link para o repositório no GitHub com o código-fonte. Então, bora programar? Então agora a gente vai trabalhar com as validações, né? Ver como é que a gente pode fazer para validar os dados do nosso formulário e evitar erros quando, por exemplo, eu tento submeter um formulário com informações incorretas ali, que não estão compatíveis com o nosso banco, né? Isso aqui está acontecendo, por exemplo, se eu tentar vir aqui em nova tarefa, não preencher nada e clicar em salvar, ele vai dar um erro porque ele tentou cadastrar algo aqui nulo em um campo que não pode ser nulo. Então a gente precisa evitar esse tipo de erro fazendo a validação dos dados. O próprio ASP.NET, ele já tem um sistema de validação interno, que é baseado justamente no tipo do modelo, tá? Então, o nosso formulário aqui da Vue, cadê? Form, ele já pega esse modelo específico, nessa classe que ele utiliza como modelo, que é o nosso to-do.cs, e com base nos tipos ele já realiza as validações apropriadas. O ponto é que a gente não está verificando se as validações passaram ou não. E como é que eu sei isso, né? Como é que a gente verifica essas validações? Lá dentro do nosso controller, nós temos uma propriedade chamada ModelState, tá? É um atributo da própria classe controller, que a gente está herdando aqui, que me mostra qual é o estado atual do modelo, se ele está válido ou não, né? E quais são os erros de validação caso ele esteja inválido. Então, basicamente, o que a gente precisa verificar é se esse ModelState está válido. Então, olha só, aqui no Create, onde a gente de fato performa o cadastro, antes de realizar o cadastro dos dados, a gente vai fazer essa verificação. Então, eu vou verificar se esse meu model state, ele é válido, então is valid. Se ele for válido, eu vou fazer o cadastro de fato, então todo esse processo aqui eu vou colocar dentro do if. E se ele não for válido, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar a minha view form para renderizar ela novamente, passando aqui os próprios dados do modelo atual, tá? Do to-do atual. Então, olha só, aqui no Create, o que vai acontecer, né? Deixa eu voltar aqui, a aplicação já está executando. Se eu vir e tentar salvar, olha só, ele redirecionou para a própria página. O título aqui sumiu porque eu esqueci de passar também o ViewData. Então, preciso também novamente passar aqui o ViewData. Até porque eu estou renderizando essa view a partir de uma outra action. Então, ViewData no title vai ser igual a nova tarefa. Beleza? Então, vamos tentar aqui de novo, nova tarefa, salvar. Ele redirecionou, né? Veja que o cadastro não foi feito, ele só reexibiu a view, mas não apareceu nenhuma informação, né? O interessante seria que, por exemplo, ele dissesse o porquê que isso aqui está inválido. E a gente também consegue já fazer isso de forma nativa aqui no ASP.NET, sem precisar de nenhuma ferramenta externa. Só basta a gente vir aqui na nossa view de formulário. Então, vamos lá em form.cshtml. E aqui ó, embaixo do input, eu vou colocar um spam. E esse spam, ele vai ter aqui uma propriedade do próprio Razor, que é o ASP validation for. E eu digo qual o dado que ele vai exibir os erros de validação, que no caso aqui é o title. E também vou colocar uma classe do Bootstrap, que é o text-danger, para esse texto ficar vermelho. A mesma coisa eu vou fazer aqui para deadline. Então aqui no ASP validation for, coloco aqui o deadline com o text-danger. Beleza. Feito isso, olha só. Se eu vim aqui em nova tarefa, ele já aparece, ó, the title field is required, the value, em branco, is invalid, né? Então ele já está exibindo aqui as validações. Se eu colocar algum dado correto, então teste 10 de 10 de 2024, por exemplo, salvar, aí sim ele consegue fazer a criação, né? A mesma coisa a gente precisa fazer lá no editar. Então vamos lá em To-Do Controller, aqui no Edit, onde eu realizo o post, né? Eu vou fazer aqui uma verificação. Se o meu model state, ele é válido, se ele for válido, eu performo aqui a edição de fato. Opa. Se ele não for válido, eu vou preencher aqui meu ViewData no title com o dado editar tarefa e retorno a minha view com o dado, né, a informação de qual view que eu quero renderizar é a view form e o próprio to-do que está sendo editado. Eu preciso passar o to-do para ele poder colocar os dados do formulário, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui nova tarefa, não salvar nada,
ele só vai conseguir pegar esses erros de validação se eu passar a própria tarefa, que já vai ter lá os dados do model state, e também caso eu tenha preenchido alguma coisa, esses dados permanecerem aqui dentro do formulário, tá? Beleza, basicamente é isso. Só que a gente pode performar mais validações, tá? A gente pode colocar outras validações além das padrões para o próprio modelo, né? Baseado nos dados do modelo. E além disso, a gente tem um problema que está em inglês, né? Então a gente precisa alterar aqui as mensagens de erro. Então como é que a gente faz isso? Isso a gente vai ter que fazer lá dentro do próprio modelo. Então vamos aqui em models, todo.cs. Então é o seguinte, a gente está validando aqui no caso o title. Então deixa eu dar só uma separada aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, aqui no title, eu vou colocar um atributo chamado required. Então, está dizendo que esse dado aqui é obrigatório. E aí, entre parênteses, eu vou colocar um parâmetro chamado error message, informando qual a mensagem de erro. Então, eu coloco aqui, ó, o campo é obrigatório. Pronto. Olha só, se eu voltar lá no navegador, salvar, aqui ele não foi, deixa eu ver o porquê. Para a aplicação e executar de novo. Agora sim, o campo é obrigatório. Inclusive, se eu quiser exibir aqui o título, o nome do campo, né? Eu posso fazer o seguinte, olha, o campo, depois aqui eu coloco entre chaves, 0, isso aqui é um parâmetro especial do próprio ASP.NET, que pega o nome desse campo aqui, que é o campo title. Então, olha só, salvar, eu acho que ele não está pegando isso aqui já de imediato. Eu acho que toda vez que a gente fizer a alteração aqui nessa validação, a gente vai precisar reexecutar a aplicação, né? Agora sim, olha, o campo title é obrigatório, só que aqui não é title, né? É título. Então, como é que eu faço para mudar esse nome? Eu posso utilizar aqui um outro attribute, que é o display, e aqui eu coloco um name igual a título. Beleza? Isso aqui já resolve. Então, vou ter que parar a aplicação e executar de novo, para poder fazer efeito, né? Salvar, o campo título é obrigatório. Perfeito. Só que eu também quero colocar outra validação. Então, por exemplo, se eu colocar apenas um A aqui, veja que o erro de validação some. Só que eu não quero só uma string A. E outro problema, eu posso colocar um texto gigantesco, né? Eu quero ter algumas limitações. Então, para isso, eu posso colocar um outro atributo de validação, que é o string length. E que eu digo, o primeiro parâmetro, qual o tamanho máximo, eu vou dizer que é 100 caracteres. Depois, qual o mínimo value, aí é que eu tenho que colocar nominalmente, qual é o nome do atributo. Vou dizer que é 3, então no máximo 100, no mínimo 3 caracteres. Vou definir também a minha error message, que vai ser string o campo, né, que eu coloco entre chaves 0, deve ter entre, e aí eu quero pegar o valor mínimo, que é entre chaves 2, e o valor máximo, que é entre chaves 1, caracteres. Essa questão das posições, tá, dos elementos, aqui a gente sabe através da documentação, tá? Então tem que dar uma lida na documentação do ASP.NET para saber isso. Normalmente eu mesmo não sei isso decorado, sempre eu vou lá e pesquiso para ver o que é. Mas o 0 vai ser o display, aqui no caso do minimum length, o 2 é o valor mínimo, e o 1 vai ser o valor máximo, tá? Então salvei aqui a informação, se eu voltar, se eu colocar só a letra A, salvar, aí ele não vai pegar, tenho que parar a aplicação e executar de novo. Beleza? Agora sim, ó, o campo título deve ter entre 3 e 100 caracteres. Perfeito? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui para o deadline, né? Então, eu já tenho um display format. Vou colocar também aqui um display. O name dele vai ser a data de entrega. Vou ter aqui a validação do required. Error message. Eu vou pegar exatamente a mesma string, né? O campo X é obrigatório. E é isso. Então, vamos ver aqui. Aqui eu preciso parar a aplicação de novo, né? Então, vamos lá. Parei a aplicação, executa novamente.
Aqui ele está dando uma questão de validação, tá? Porque nesse caso ele vai dar problema porque ele não consegue converter o tipo, né? Aqui eu estou passando uma string vazia, no caso. Ele não consegue fazer a conversão disso para um date only, né? Nem porque ele está como se fosse um campo nulo. Por isso está dando essa mensagem diferente. Mas aqui tem uma outra questão também, que é o seguinte. Eu posso criar uma tarefa com uma deadline no passado. Aqui nada me impede. Então, posso colocar aqui, ó, por exemplo, o teste 1/1 de 1996, por exemplo. Opa, 1996. Salvar, vai funcionar. Cadastrou. Mas isso não faz sentido, né? Em teoria, a deadline sempre tem que ser no futuro ou então na data atual. Então, a gente pode criar também uma validação customizada. Esse tipo de validação não existe, então a gente pode criar uma nova. Então, para manter a separação e organização do código, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada validators. Validators. Né, são os meus validadores. E aqui dentro, eu vou criar uma validação que a data tem que ser no passado, tem que ser no futuro ou então no presente. Então, vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de future or present attribute. E tem que ter esse nome attribute para que o C# consiga colocar isso como um atributo, né, entre colchetes. Então, vou criar aqui essa classe, né, preciso definir aqui o meu namespace. Namespace. tw_todos.validators. Vou criar aqui um public class. Future or present attribute. E aí, para isso aqui ser uma validação, eu tenho que herdar de validator attribute. É validation, na verdade. Validation. Aqui, validation attribute. Que ela vem aqui do system.componentModel.dataAnnotations, tá? E aí é o seguinte. Basicamente, a gente vai criar aqui um construtor. Então, public future or present attribute. E dentro desse construtor eu vou definir qual é a minha mensagem de erro padrão. Então, vou definir aqui que o meu error message vai ser o campo 0 deve ser uma data futura ou presente. E eu vou sobrescrever um método chamado isValid, né? Se eu entrar aqui dentro do validation attribute, a gente vai ver que tem um método aqui chamado isValid. Deixa eu ver se eu acho ele, tá aqui, ó. Que ele é virtual, ou seja, ele pode ser sobrescrito. E é ele que faz a validação de fato. Então aqui, olha só, a gente vai criar um public override isValid. E aqui a gente vai sobrescrever esse código para fazer a validação. Então, primeiro eu vou verificar se esse value, que é justamente o valor que está sendo validado, ele é nulo. Se ele for nulo, eu vou retornar true, porque não faz sentido eu validar um dado que é nulo, né? Essa validação de dado nula não, já é feito pelo required, então eu não preciso fazer essa validação. Depois, eu preciso, como ele está vindo como object, eu preciso converter ele em um tipo data. Então, eu vou fazer aqui um var date, vai ser igual a um date only. Eu coloco entre parênteses para fazer um casting aqui desse value. E aí, eu retorno se o meu date é maior ou igual ao meu date only, ponto from datetime, datetime.null. Então, eu estou verificando se essa data aqui que eu estou recebendo para validar, ela é maior ou igual à data atual, né? Feito isso, olha só, eu posso voltar lá para o meu models, todo.cs, e aqui, abaixo do meu display format, eu posso colocar o meu future or present, né? Já aparece aqui sendo importado do tw_todos.validators. Beleza? Então, feito isso, olha só, vou parar aqui a aplicação, vou executar novamente. E se eu tentar aqui fazer um cadastro de uma nova tarefa com uma data no passado, então 1/1 de 1996, salvar. Então, o campo data de entrega deve ser uma data futura ou presente, né? Então, a gente já conseguiu fazer uma validação customizada, inclusive, beleza? Então é isso, né? Isso aqui que a gente tem para falar sobre validações. Isso aqui é uma das formas, tá? É a forma padrão de validação dentro do ASP.NET.
Ela é boa o suficiente para a maioria dos casos, mas ela é muito simples, né? Então, geralmente, às vezes, quando a gente precisa fazer validações mais complexas, ela não é o suficiente. Para isso, existem algumas bibliotecas bem comuns dentro do ecossistema .NET para fazer validação de dados. Um bom exemplo dele é o Fluent Validation, mas para o nosso caso, esse tipo de validação padrão já é o suficiente, tranquilo? O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais em desenvolvimento back-end, a Tronab é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores, possuímos mais de 15 anos de experiência no mercado e já formamos mais de 200 mil alunos. Na nossa plataforma você encontra formações sobre as principais linguagens e tecnologias e falamos de uma maneira muito mais completa sobre todos os assuntos que você acabou de ver nesse vídeo. Lembrando que independente do seu nível atual, caso você queira acelerar ainda mais o seu desenvolvimento na área, clique no link na descrição do vídeo e matricule-se na nossa plataforma com uma condição exclusiva. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece que queira aprender sobre programação. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, coloque nos comentários que iremos responder a todos. Bem, vou ficando por aqui e até a próxima.